Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a live agora sobre doula, com a participação da nossa queridíssima Ké Aguiar. Eu vou chamá-la e aí a gente já explica melhor sobre o que vai acontecer. Convidei. Então a gente vai conversar sobre o que é, qual o papel dessa profissional, como que acontece. Olha elas aí, hoje participação especial. Da Olivia, tá aqui. Olha, Oli. Oi, Filha. princesa! Vocês estão bem? Graças a Deus. E você? A Julinha? Tudo na paz. Que Tudo bom. na paz. Não, Eu tava só pra contar como a explicando. gente tá bem, ó. Vou aproveitar que o pessoal tá entrando. Enquanto a gente não entra no tema ainda, eu vou contar. Hoje, tava contando lá no meu Instagram ainda há pouco, tava anunciando a live e contei pro pessoal. Passei o dia inteiro fazendo todas as janelas de sono da Olivia. Falei, nossa, hoje tem que ser perfeito. Ela vai dormir direitinho. Ó, foi perfeito a tarde inteira. Dormiu nos horários, mamou no tempo certo. Eu falei, agora tem a soneca das 7h20, 7h30. Na hora da live ela vai estar como? Dormindo. E aí eu vou comer. Aí eu vou entrar na live às 8. Aí agora olha como estamos. Tudo errado. Comendo com a criança acordada, vida de mãe, pessoal. Nada é previsível. Não, hoje eu até postei um story sobre um texto que eu fiz do Seu Tempo Acabou. E é bem isso, né? Eu acho que a gente se programa. Não, agora vai ser pleno. E de repente não sai nada do jeito que a gente acha que é, né? Nada. Mas, enfim. Vou explicar para o pessoal que está chegando agora, quem está entrando agora. A Kênia é a nossa parceirona aqui de sempre já virou best aqui do canal, né? E a gente resolveu falar sobre um tema muito importante, que é o papel da profissional doula. Então, o que é a doula, né? Como encontrar essa profissional e qual o seu papel durante o parto, durante a gestação ainda, né? Então, a gente convidou a Ké, porque ela, mais do que ninguém, tem essa experiência e a gente vai poder compartilhar com ela e saber um pouquinho mais sobre a história, né? Exatamente. Aliás, eu tive uma doula por 37 horas em trabalho de parto, então sei o que é ter uma doula, fora o apoio dela antes e depois também, que foi essencial. Mas vai ser muito gostoso compartilhar com vocês. Se a Olivia deixar, mas a gente vai tentando, né? Não, eu acho que o importante é a gente, de alguma forma, passar alguma informação. Exato. Quando que você... vamos começar, qual que é o papel da doula? Quem pode procurar, né? Vamos explicar para o pessoal o que essa profissional pode fazer. Você quer que eu explique? Desculpa, não quero te atrapalhar. Se você puder. Não, se você puder. Claro. Eu vou contar para vocês mais ou menos como que foi o meu processo, então, de buscar uma doula e como que ela me auxiliou. E aí fica à vontade para ir me interrompendo e contar alguma coisa extra aí que você vá pensando de informação também. Isso é para chamar atenção, tá? Pronto, posso falar aqui com o pessoal? Obrigada. Então, vamos lá. Quando eu engravidei e decidi que eu queria ter o parto normal, eu comecei a pesquisar muitas informações sobre o parto normal, como que era, e eu descobri que ele poderia ser muito mais trabalhoso do que a gente vê, porque o mundo romantiza muitas coisas, ou diz que é a pior coisa do mundo para você nem fazer, ou que é maravilhoso, e você acha que é tudo fácil, né? E aí eu fui pesquisar mais a fundo sobre como que seria isso, e vi a necessidade de uma doula. Não que ela seja necessária só para o parto normal, a gente provavelmente vai falar disso mais para frente, né? Mas no meu caso, eu vi que seria uma coisa muito importante para me dar essa segurança. Aí eu fui atrás de entender o que ela fazia, qual que era a função. E cheguei a conversar com algumas doulas antes de escolher a minha, né? Porque eu entendi que a doula é uma pessoa que você precisa ter empatia, que você precisa se dar bem, que o santo tem que bater, porque você vai passar muito tempo com ela, né? Ou não, mas enfim, talvez você passe muito tempo. Você tem que ter uma sinergia legal com essa pessoa. E aí comecei a fazer algumas entrevistas para entender qual que seria o trabalho dessa pessoa, como que ela me auxiliaria antes, durante e eventualmente depois do parto e tal. Acabei escolhendo a Carol, que era o nome da minha doula, só para facilitar aqui o contar da minha história.
Qual era o trabalho da Carol, da Dola, nesse projeto todo, que foi o Nascer da Olivia, tá? Ela me auxiliou antes do parto com muitas informações. Isso para mim foi muito importante, porque eu nunca tive um bebê, eu nunca tive um parto e eu não sabia nada, na verdade, né? Eu sabia o que eu via da internet, mas até aí o que é, o que não é, a gente fica meio na dúvida se é fato, se não é fato. E aí a Carol me auxiliou com muitas informações a respeito do parto, a respeito da gestação, a respeito do preparo do parto, alguns exercícios que iriam me auxiliar, algumas coisas naturais que eu poderia comer ou deixar de comer para me auxiliar. Alguns procedimentos do parto para eu tomar conhecimento e decidir se eu gostaria ou não de ter. Por exemplo, pingar o colírio no olhinho da Olivia. Queria, não queria. Então, ela foi me munindo de informações ao longo do período pré-parto. E foi também me dando dicas de exercícios, me explicando, né, algumas coisas que eu poderia ir fazendo que me auxiliasse nesse processo de chegar ao parto e também de passar pelo parto. Certo. No parto, gente, a doula, sério, eu não sei o que dizer, assim, ó, salvou o rolê, entendeu? A doula salvou a vida real, assim, ó. Porque chegou eu falei pra aqui já. Exato, eu falei pra vocês da outra vez, eu acho. Eu até contei no vídeo do canal, tá? Eu acho que talvez você tenha visto, falando sobre o meu trabalho de parto, que durou 37 horas. Então, assim, eu precisei dessa pessoa que era doula. E muita gente pensa, é uma coisa que eu também cheguei a pensar, ai, mas eu tenho meu marido, ele vai ser minha doula, ele me ajuda. Cara, o Fernando precisou de uma doula mais que eu acho. Não, zoeira. Mas, assim, a doula foi pra ele. Porque assim, todo mundo precisa de um apoio, né? E não é só o apoio físico. Durante o parto, o que ela fez? Ela, logicamente, me ajudou no físico, com massagens, com posição, com alguns exercícios para facilitar o encaixe da Olivia. Eu tive muita demora aí no encaixe, né? Ela batalhou pra caramba aí pra descer pro canal, né, filha? Então, a doula foi me ajudando com muitas posições, muitos exercícios que iriam me auxiliando nesse processo de fazer a Olivia descer e se encaixar para nascer. E a dor, eu contei também no vídeo, é muito grande. Uma dor realmente grande. Não vou ficar aqui dizendo, ai, mas depois é tudo lindo. Dói para um caramba, assim, ó. Enfim, dói. Aí ela me ajudou muito, porque ela fazia muitas massagens, muitas, né? Ela sabia o local certo de apertar aqui atrás, a hora de apertar, a hora de massagear. Ela levou alguns óleos de massagem, alguns óleos essenciais, que também tinham umas essências que me auxiliavam. Ela sabia qual era a hora de eu parar um pouco para dar uma relaxada também, a hora de eu me alimentar. Ela me auxiliou com todo esse processo, né? E revezava com o Fernando, porque eu fiquei muito tempo em trabalho de parto. Então, foi bom ter uma doula, eu e meu marido. Não fica achando que só o seu marido vai salvar, porque primeiro que ele não sabe onde fazer a massagem muito bem, né? Não sabe como fazer isso direito, não sabe a hora que é pra apertar, a hora que é pra empurrar, a hora que é pra massagear. Não vai saber um exercício pra te ajudar a fazer o bebê encaixar. Então, o Fernando e a Carol ficaram me ajudando muito nessa rotina toda ali do parto, em todos esses trâmites do passo a passo. Minha filha tá toda gorfada, assim, ó. Tá ótimo. Oh, meu Deus! Finge que nem vi, finge que não vi, continua. Deixa pra depois. Aí, então, durante o trabalho de parto, a Carol foi essencial. E aí me ajudou na hora do expulsivo também. Ela ficou no força aqui na minha frente o tempo inteiro. Na hora de nascer, ela trocou com o Fernando, tava me segurando, né? E na hora da Olivia nascer, ela trocou. Aí ela ficou me auxiliando, me dando apoio aqui nas costas, pro Fernando poder pegar a Olivia na hora que nascesse, né? Então, ela foi apoio físico, nisso tudo que eu contei, e psicológico, porque, gente, tinha horas. Cara, eu não falo palavrão, mas tinha hora de falar uns, assim, que eu queria mandar todo mundo pra aquele lugar e falar: chega, só quero ir pra minha casa, esquece, eu preciso dormir. Não quero mais, volta. Exato, se ia nascer bebê, se eu ia nascer bebê, eu não tava nem pensando mais. Só pensava: preciso da minha cama quentinha. Quero ir pra minha casa, quero meu cobertor, eu volto semana que vem, tá tudo bem. E aí era a hora que a Carol entrava e falava aquelas coisas que só ela sabia o que dizer, que me encorajavam. Não era só de me tranquilizar, porque tranquilizar até é relativamente simples, né? Mas ela me encorajava a continuar, que era o mais difícil. Ela sabia do meu propósito, que era terminar aquilo ali como parto normal. E ela me encorajava a todo instante. Então, o psicológico é muito importante também. Às vezes eu acho, olhando para o meu parto,
eu acho que o psicológico foi mais pesado, assim, necessitou de mais auxílio até do que o físico. Porque o físico acaba com o teu psicológico. Então, se não Sim. tem alguém para te colocar para frente, para te encorajar, para te impulsionar, não vai rolar. Então, a Carol esteve ali no físico e principalmente no psicológico, que foi essencial. E no pós-parto, com várias dicas, ela me auxiliou ali na primeira pega da Olivia, na amamentação, teve no quarto, na primeira hora, ali depois que a Olivia nasceu. Veio na minha casa um dia depois, me auxiliar, ver como que Ai, eu que tava, dava uma legal! dica ou outra, foi muito legal. E então, Isso é acho que super tudo isso engloba legal. um pouco do trabalho de uma doula, né? Cada doula tem a sua metodologia de trabalho, algumas vão incluir o pré, outras vão incluir só o pós, outra ou vão inverter, outras vão estar só no dia do parto, depende daquilo que você quer e daquilo que Tá, você contrata com a sua doula, né? Mas eu acho que é sim. basicamente isso. Desculpa se eu falei muito, Tatá. Não, imagina. Eu acho que só esclarecendo, até para quem acabou de entrar, a gente está conversando sobre a profissional doula. A Kenia está contando sobre a experiência dela com a doula, a Carol, né? Isso. E é importante enfatizar que é uma profissional capacitada, tem treinamentos, tem Aham. cursos para isso, né? Por isso que eu acho até importante quando você fala, não, ela sabia onde massagear, ela sabia o que. Porque é exatamente isso, é uma profissional totalmente capacitada Preparado. para. Isso, exatamente. Eu achei importante o depoimento de uma mãe que levou a doula para a cesárea, Muito bom. né? Acabou assim, ela queria o parto normal, foi até para o hospital, enfim, e infelizmente não pôde, né? Teve que Uhum. se submeter ao procedimento cirúrgico e a doula continuou ali. Eu acho que Porque é isso que é aquilo que eu te importante, falei, né? né? O psicológico, a doula não é só pro físico. Ela não é só pro Sim, parto normal, né? Ela é teu apoio em todos os sentidos. E nessa questão de exatamente. apoio, Tatá, uma coisa que é muito legal também é que as doulas são autorizadas por lei a entrar, né? Então, às vezes, a gente pensa, você Isso. tem direito a um acompanhante? Não, você tem direito a um acompanhante e uma doula, se você tiver. E uma doula. E se Uhum. você quiser, né, ter uma doula, você tem esse direito. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha, mas lá na fichinha do hospital fala que só pode uma pessoa. É uma pessoa não profissional, né? Se for a doula, ela Isso. também pode entrar e faz toda a diferença. Ela é exatamente isso que você falou, perfeito. Ela é completamente preparada para isso. Ela estudou para isso, ela se É. preparou, fez um curso, se formou e ela sabe o que fazer. A gente acha, isso é normal do ser humano, assim. Principalmente em tempos de crise que a gente quer economizar, vamos falar bem sério aqui. Putz, mas eu vou pagar Exato. X numa doula, sendo que o meu marido vai, que a minha irmã vai comigo, a minha mãe. Eles fazem massagem em mim, eles me ajudam. Gente, o Fernando foi maravilhoso, excepcional, mas assim, a massagem da Carol era a massagem da Carol. Ela sabia onde pegar, ela falava assim, ó, Fê, aperta aqui, faz assim, porque ela também, coitada, fiquei 37 horas, né, voltando aqui. Sim. 37 horas Ela ficou às massageando alguém, 37 horas, cá. Que é? Aí ela ficou às 37, porque foi uma pergunta aqui ficou, até. exatamente. Na verdade, ela não ficou total de 37, ela ficou um pouco menos, porque antes, até a gente eu já tinha entrado de trabalho, em trabalho de parto quando eu encontrei com ela. Deu umas 30, eu Tá, acho, digamos assim, no total, que ao longo tá. do dia eu fui acompanhando com ela, ela falou, beleza, a gente vamos nos encontrar. A partir da hora que nos encontramos, ela não saiu mais até nascer. Então, ela também não Certo. dormiu, ela também ficou lá comigo, cansando, quase que junto comigo. Então, ela e o Fernando estavam podres de cansado. Eu, óbvio, nem se fala, mas... E aí, eles estavam revezando, assim, de me ajudar, de me auxiliar, né? E como a Carol era a Sim. pessoa que estudou sobre isso, que fez um curso, era preparada para fazer isso, eu falo isso com toda certeza, assim, que a massagem dela era diferente da massagem do Fernando. A massagem do Fernando tinha um Sim. cuidado de marido, óbvio que era uma delícia, foi muito bom, ajudou. Sem dúvida nenhuma ajuda da pessoa que você confia de estar ali perto de você. Mas a doula sabe a hora de fazer, sabe aonde fazer, sabe qual óleo usar, um óleo que Isso. ajude a escorregar, que a essência seja um cheirinho agradável, que vai te aliviar também. Então, vai muito além da massagem por isso simples. Com licença. Filha, vem cá. Eu acho que é uma profissional que muitas pessoas pensam assim, que quando uma mulher entra em trabalho de parto, que está lá no hospital, que o tempo todo tem um profissional do hospital no quarto, que não Não, é assim, né? gente, fiquei meio Então, eu acho chocada que com a isso. doula
Mas Que me chocou lá. Porque daí, assim, as pessoas estão em trabalho de parto, elas estão ali em trabalho de parto. A parada, na real, assim, nua e crua é, quando estiver nascendo, ou seja, quando estiver no expulsivo, tu me chama. É quase isso, entendeu? Isso De vez em quando mesmo. vem alguém olhar, vê aí, beleza, pra ver se não aconteceu nada assim, fora muito do padrão. Mas regra geral é Exato. assim, ó. É uma coisa que você vai ter que passar. Aguenta, espera aí. Quando estiver nascendo, você chama que vem o médico aqui, o obstetra para fazer Exatamente. nascer, entendeu? Para auxiliar ali a nascer. Mas de acompanhar, fazer massagem, ficar junto, não. Seu médico não faz isso como regra geral. Nem o Exato. médico do hospital e nem o seu particular. Não se iluda. Isso é muito raro. Mesmo que seja o seu médico particular, gente, com toda a sinceridade do mundo, ele não vai parar 37 horas de agenda dele para ficar com você lá. Não. Não vai. E tudo bem, você tem que... O problema não é ele não fazer isso, é você não ter essa consciência. Se você tem essa consciência e sabe como que funciona, aí vai de você querer esse profissional, essa doula, essa profissional, para te auxiliar nesse caminho todo. Que para mim foi essencial. Apesar de, no meu caso, os médicos até terem ficado, eu tinha obstetriz junto, né? Na equipe. Então a obstetriz ficava muito mais comigo. A obstetra não, realmente. Só aparecia ali pra ver, não tá nascendo, beleza, daqui a pouco eu volto. Mas a obstetriz estava ali, mas ela não era a pessoa que fazia massagem, ela não era a pessoa que me incentivava, ela estava ali quase que como uma obstetra, né? Na prática, meio que só me acompanhando, vendo batimentos da Olivia, esse tipo de coisa. Mas quem me auxiliou, que me apoiou fisicamente e psicologicamente, foi a doula. E, assim, se eu tiver outro parto normal, que eu pretendo, se eu tiver outro filho, pretendo que seja normal de novo, eu não tenho nem dúvidas desse serviço. Entendi. Isso é bom. Eu acho que isso precisa ficar bem claro para as pessoas. É um papel, é uma participação diferenciada. Porque além do acompanhante, que é aquela pessoa que você vive, que é aquele carinho, aquela emoção, tem uma pessoa que é técnica, né? E ao mesmo tempo tá ali por você. Porque realmente no hospital, numa casa de parto, não, as pessoas, o médico, os enfermeiros, eles não vão ficar ali na sala. Não. Ai, agora vamos bola. Ai, agora vamos, né? Vamos puxar assim, deixa eu fazer massagem. É exatamente isso. Que eu acho que é isso que precisa ficar bem claro, né? Porque muita gente fala, não, vai ter a equipe toda lá, vai ter. Não vai. Não vai. Na hora 2 Até mesmo porque começou a acontecer que tem. Exatamente. Na hora que, né, coroou a cabeça, a criança tá vindo, enfim. Aí brota a gente, tá lá. Gente. De repente, tá ali, ó. Tá aí, de repente... Cara, daí eu tava ali fazendo força. Quando eu abri o olho, tinha tipo 300 pessoas. Eu falei, eu acho que eu já tô vendo coisa, tô muito tonta já, porque brotou gente aqui. Falei, quer saber? Deixa eu fazer coisa. As pessoas se multiplicaram, né? A minha primeira ideia foi essa. Falei, fechei o olho. Quando eu abri, falei, oi? Mas aí veio a equipe toda. Até então, não, era a doula que tava me auxiliando e tudo. E ela foi essencial, muito bom. Ai, que bom. Deixa eu perguntar, com quanto tempo de gestação você estava quando você decidiu procurar? Né, eu acho importante. Você tem uma dica? Olha, eu acho ideal procurar com tantas semanas. Eu acho assim? Ideal você já ter uma doula quando pode nascer, digamos assim, né? Não me entendeu errado no que eu vou dizer agora, tá? A partir de uns 6, 7 meses, seu bebê já pode nascer. Não tô dizendo que é o que acontece, que é o padrão, tô dizendo que já aconteceu uma emergência, eles já vão tirar o seu bebê e ele vai nascer com menos risco, digamos assim. Então, a partir dessa época, eu já acho muito bom que você tenha uma doula. Se eu pudesse dar um conselho hoje, eu ia dizer, não deixe passar dos 5, 6 meses para procurar esse profissional. Porque a partir daí, como eu disse, ela não vai te auxiliar só no dia do parto. Pelo menos a maioria delas, o serviço é um pouco diferente, é um pouco mais abrangente. Elas vão te dar dicas pré-parto, né? E isso me ajudou muito. Eu fiz vários exercícios que a Carol me indicou antes. Eu comi várias coisas que ela indicou. Eu tirei algumas que ela indicou tirar. Agora você quer naná? Você não queria ter agora. Eu cortei algumas que ela pediu para cortar, por algumas razões que ela me explicou. E me indicou a fisioterapia pélvica, por exemplo, que, gente, salvou o rolê todo. Ela também era fisioterapeuta pélvica, mas mesmo que não fosse, ela indicaria esse serviço. Desculpa por isso. Para eu contratar com outra profissional.
E a fisioterapia pélvica foi essencial também para o meu parto. Então, são todas indicações que as doulas dão. Então, eu procurei um pouquinho mais tarde, tá? Eu fechei o serviço com a Carol, tava de quase 8. Mas eu, sinceramente, acho que se eu tivesse começado um pouco antes, eu poderia ter aproveitado ainda mais desse serviço, tirado mais proveito e ter adquirido mais benefícios ainda. Então, 5, 6 no máximo. Acho que é um tempo legal para você pesquisar, conversar com algumas, se encontrar, gente. Se encontrem com a sua doula antes, conversa, senta, vê se rola uma empatia, porque não adianta tu pensar, ai, mas essa aqui é mais barata, e no dia tu não vai mais aguentar olhar pra cara dela, entendeu? Não, tem que ser alguém que tu vai falar tranquila, que a pessoa vai falar, a gente já se conhece, eu gosto dessa pessoa, eu fui com a cara dela, que bom que ela tá aqui, é uma pessoa que eu já tenho conhecimento, porque eu também não imagino como seria eu chegar lá e nunca ter visto a Carol ao vivo, nunca ter conversado com ela, e de repente essa pessoa tá num momento tão íntimo meu, né? Sim, E a Carol, exatamente. nesse caso, não, a gente já tinha um super contato, alguns encontros, troca de mensagens. Então, já era uma pessoa que eu considerava próxima, né? Pra chegar lá e me expor intimamente daquela forma e estar Sim, tranquila com isso, né? Então, com eu certeza. recomendo esse tempo para procurar uma doula e também para que você conheça pessoalmente, marque encontros, marque uma reunião, se der para marcar mais de uma, melhor ainda, né? Então, minha dica é essa, nesse prazo, e que vocês tenham encontros presenciais. Vários cafés, vários encontros, várias Vai. conversas, e acho que é isso, é abusar de perguntas, de dúvidas. É, Deixa eu te perguntar uma coisa que surgiu até aí. Em relação a valor, varia muito? É Varia. assim, muito dispendioso? Eu posso Varia dizer mais ou muito. menos, se vocês não se importarem, uma média das que eu pesquisei. Não vou dizer quanto foi exatamente a Tá. minha, acho que não sei se a Carol se importaria, então eu prefiro não falar. Mas eu vou dizer das Não, que eu sim, com pesquisei, certeza. tá? Vamos primeiro contextualizar. Eu estou em São Paulo, para vocês terem, né? Às vezes isso varia muito de cidade para cidade também. Não sei como que é o público que está aqui, de qual cidade que é. Eu estou em São Paulo e meu parto foi em setembro. Também tem meses que são mais concorridos, isso muda um pouco também, tá? Olha. Uhum. Acredite ou não, tem até isso. É Mas enfim, interessante. é, Tipo casar, né? tipo isso. Aí, eu acho que são os filhos do carnaval, assim, tem aquele mês que fica mais Aham, concorrido. novembro. Aham. Aí, mas vamos lá, eu pesquisei algumas profissionais, tá? Os serviços de todas que eu pesquisei, a mais barata que eu encontrei foi 850. E a mais cara com quem eu conversei foi 2.400. Então, varia. E dentre esses valores também elas têm pacotes, né? Então, a de 800 e poucos, ela só fazia reunião por Skype antes e só me encontraria no dia, né? Algumas tem 4, 5 encontros, mais o dia e alguma coisa no pós. A Carol, a gente teve 2 encontros antes, diversas, sei lá, 500 milhões de conversas por WhatsApp e à vontade. Ela participou comigo no dia, enquanto durasse meu parto. E também teve um encontro depois com uma drenagem, que aí é aquela hora que você tá uma semana de pós-parto, você tá querendo morrer, e a pessoa vem e te faz uma drenagem, e aí... maravilhoso! E eu tô vendo aqui do pergunto de mês mais concorrido, eu não fiz a conta aí, mas algumas me falaram sobre os filhos do carnaval, que é um tempo que é como costuma... um mês que costuma ter muita procura por doula, então ela sobe um pouquinho o preço, muitas vezes, porque como tem mais procura, é a lei da oferta e da demanda, né? Tem mais procura pelo serviço, aí o Exatamente. serviço pode subir um pouquinho. Uma coisa, posso falar uma coisa? Desculpa, você nem perguntou, mas eu posso falar? Claro, claro. Vejam, ai, minha filha tirou minha luz da tomada. Obrigada, meu amor. Pronto, vamos lá. Olhe, sou O Olivia tá danada. demais. Vocês nem perguntaram, mas eu vou falar uma coisa que eu acho muito legal de vocês, de falar Sim. aqui, que é... Ai, gente, peraí que eu tô com medo dela enfiar o dedo na tomada. Vem pra cá. Vou ficar sem luz mesmo. Ai, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, você falou, ai, uma Tava coisa falando. que vocês não Lembrei, perguntaram. lembrei. Ai, gente, não eu isso, desculpa. Quem me segue aí já sabe que essa sou eu, desculpa por isso. Normal, normal. Enfim, uma coisa que é bem importante de vocês verem com as doulas é quantos partos ela tem no mês que vocês vão contratar. Porque não adianta contratar uma doula que pega 10 partos por mês, porque a chance de ela estar em outro parto quando chegar o meu é muito grande. Então, a Carol, por exemplo, pega 2 partos por mês.
porque pode coincidir as datas. Tem doulas que pegam 3, acho que até 4 ainda é razoável, digamos assim. Porque pode acontecer, as DPPs, mesmo que as DPPs, que é a data prevista do parto, elas sejam de 1 mês de diferença, Longe. ela é só uma data Uhum. prevista. Mas pode acontecer 1 mês antes, 1 mês depois, né? Então, a data prevista para o parto, ela é só uma data prevista. Ela não é, de fato, a data que vai acontecer. Aliás, é muito raro que seja realmente na sua DPP. Então, se a sua doula pega, sua DPP é dia 12, ela pega outra no dia 14, outra no dia 16, a chance de acontecer aí, de vocês estarem, de ela estar num outro parto, quando o seu começar, é muito alta, né? E não vai ser legal. Outra coisa também aí, nesse gancho, é ver se ela tem um backup, né? Porque supondo que mesmo assim você tomou os cuidados, você pega uma doula que tem só 2 partos por mês, alguma coisa assim. Mas pode acontecer ainda assim de algum outro parto dela se adiantar, ou atrasar e acabar coincidindo com o seu. Ou sei lá, ela precisou viajar de urgência. E aí, ela tem um backup? Né? Isso é uma coisa muito importante, né? Na hora de você contratar, se atentar a isso. Número de partos que ela vai pegar naquele mês e backup. Certo. Eu achei isso importante, porque isso eu não sabia do número de... Aliás, não tinha nem passado pela minha cabeça que tinha que fazer essa conta, né? Sim. Porque realmente, pensando por esse lado, se a mulher atende milhões de mulheres, a chance de bater é muito alta. Uhum. Se tiver 2 partos ao mesmo tempo, o que elas fazem? Não fazem. Pergunta. Não fazem. Não tem muito o que fazer. Ainda não inventaram o teletransporte, né? Não, isso ainda não é possível. Seria uma assim, possibilidade. Mesmo que fosse no mesmo hospital, sabe, Tatá? Mesmo que Não as duas estivessem no mesmo hospital, as duas pessoas que estivessem... as duas mães, né? Não é legal, não seria nem legal. Como que ela vai ficar mudando de uma sala para outra todo instante? Não vai acontecer. Sim, acho que não fica bom. Por isso a importância do backup, né? Porque se coincidir, você vai ter um backup que ela vai mandar para você. Logicamente, não vai ser a pessoa que você conversou, a pessoa que de fato você gostaria que fosse, mas ainda assim pode ser incrível, pode ser uma pessoa que está na mesma sintonia. Acredito que as doulas trabalhem com backups que têm o mesmo estilo de trabalho, a mesma sintonia que elas. Sim, a mesma sintonia. Forma de trabalhar, né? Então, o backup é realmente muito importante de prestar atenção, tá? Então, só para o pessoal entender, o backup é uma pessoa, uma substituta, vamos dizer assim. Isso. Né? Então, ela pode ter o seu backup, né? E aí que vai ser a pessoa que ela já vai ter te falado antes, ó, tem esse backup, é fulana de tal, se acontecer alguma coisa. E alguém perguntou aqui se elas não indicam alguém. Elas podem indicar alguém, mas eu tô falando da emergência, da situação que ela não tem um backup, vocês não viram uma segunda opção. E aí você vai fazer o quê? Você vai pagar pelas 2 opções? Então. Como que você vai chamar alguém na hora que você entrar em trabalho de parto? Entendeu? Mesmo que ela, mas eu indico fulana de tal. E aí? Dá tempo de você contratar, de você entrar em contato, de você mandar mensagem? Você já está em trabalho de parto. Você só vai saber que a sua doula não vai estar no seu trabalho de parto quando você entrar em trabalho de parto. Não tem como você prever isso, né? Então é muito importante você ter um backup que seja indicado pela sua doula ou uma outra opção, que ela, sei lá, não sei se é alguém que já trabalha com ela sempre, que você já vai conhecer, ou alguém que ela tenha como segunda opção mesmo, que vai enviar para você no dia, né? Então, se atentem a isso, porque é uma coisa realmente relevante quando se trata de doula. Ah, mas eu ia ficar brava. Eu ia falar, por que você escolheu a outra grávida e não eu? Então, mas é horrível. Backup. Porque vai que a outra grávida entrou primeiro em trabalho de parto, né? Ou que o seu adiantou, aí sim. Porque pode adiantar, né? O seu 2, 3 dias, uma semana, um mês, por que não? Essas coisas acontecem, né? Então, as doulas também, elas tentam calcular isso na maioria das vezes, pegando poucos partos por mês, mas é imprevisível, né? De fato, é imprevisível. Então, sim, parto é uma coisa que não tem como a gente se... A gente até se planeja, mas... Mas não é quando a gente quer, não. Exatamente. Teve um comentário que eu achei legal, só para falar, né, para todo mundo saber. O Elton, ele falou assim, que é um trabalho bem legal, mas que seria muito importante a existência de doulas no SUS, né? Porque a gente viu que é um trabalho dispendioso, pelo que você me falou, dos valores, a média de preço, né? Muito, E seria, assim, uma pessoa... É uma pessoa essencial nesse momento. Porque realmente, o
o pai ou a mãe da mãe, enfim, a pessoa que estiver lá, ela não tem essa técnica, esse Não. conhecimento que realmente a doula tem, né? É verdade. E Então, uma coisa que mas... tem, Tatá, que hoje em dia já, Ah, que não é. Não sei te dizer o preço, tá? Mas eu sei que reduz bastante. É coletivo de doulas. Como que funciona? Basicamente, tá? Eu vou falar pra vocês. Eu acho que quem tiver interesse era legal ir atrás e pesquisar um pouquinho mais. Mas elas são um coletivo. Você vai ter contatos, reuniões com algumas doulas, em roda, geralmente. E você vai contratar esse coletivo, esse grupo. Você vai conhecê-las, né? Todas elas antes do seu parto. Mas você não vai saber qual vai ser a doula do seu dia. Elas trabalham em regime de plantão. O certo. valor cai bastante. Eu sei que cai bastante. Não sei te dizer de coração quanto, porque eu descobri o coletivo depois que eu já tinha contratado a minha doula. E, assim, aí é questão de opção também. Você quer ter uma doula para chamar de sua, o coletivo não funciona, né? Eu queria, felizmente, eu pude pagar por esse serviço na época, né? Mas se eu não pudesse, o coletivo seria uma opção, porque o valor cai bastante. E não é que vai ser uma pessoa X que você nunca viu na vida, não. Vai ser uma pessoa daquele grupo de doulas que você já conheceu, que você já foi em encontros, em reuniões, conversou com todas elas em grupo. E aí elas trabalharão em regime de plantão. Ó, pessoal, tô entrando em trabalho de parto. A doula daquele dia vai entrar em contato com você e vai te acompanhar no seu trabalho de parto. E aí, se tiver uma outra mãe entrando em trabalho de parto no mesmo dia, também tem outra doula, uma segunda doula de plantão, que vai atender. Você não sabe a sua do dia, mas você sabe que pode ser alguma daquelas 5, 10, dependendo do coletivo Que que você você tratar. conhece. Muito bom. Exatamente. Muito É bom uma mesmo. saída. Eu vou pesquisar depois, se tiver alguns contatos, aí eu coloco no Stories também. Tá, eu te passo depois também. Mas foi, eu acho que de grande valia essa dica aí, porque Muito legal. realmente é dispendioso, né? É mesmo. Eu acho que cai quase que pela metade do preço coletivo, tá? Mas Então... e não deve ter mais de um, não deve ter só um, aliás, deve ter mais. Vale dar uma fuçada, pesquisar, que é uma opção também. Não sei em todas as cidades como que é, aqui em São Paulo eu sei que existe. E é uma ideia, essas coisas coletivas estão expandindo, né? Inclusive a equipe que eu tive, a Olivia, era um coletivo. Eu não sabia exatamente qual era o obstetra que ia comigo no dia. Eu já tinha conhecido todas. Então eu acho que a doula, o grupo de doulas funciona da mesma forma que funcionou com a minha equipe de obstetras e foi muito legal. Olha que legal, a sua obstetra também fazia esse mesmo esquema. Era uma clínica e aí eu conheci, na época tinham 6 grupos, 6 equipes, né? E eu fiz o pré-natal com toda essa equipe. Cada dia, cada consulta era com uma equipe, com uma obstetra diferente, uma obstetriz diferente. E aí eu fui conhecer, no final eu conhecia todas e felizmente eu gostava muito de todas. E aí o dia que quem estava disponível fez o parto da Olivia. E uma coisa muito legal também do coletivo, não sei como que funciona com o de doulas, mas que vale dizer aqui, é que os médicos, o grande índice de cesárea é pelo cansaço, né? Não só da mulher, mas infelizmente dos médicos também, que ficam ali à disposição e aí falam, ai meu, pô, não vai nascer nunca, ó, quer saber? Ai, vamos pra cesárea? Ah, tá bom, doutor, vamos. E acaba acontecendo assim. E nessa questão de coletivo, quando a pessoa cansou, a minha equipe cansou, eles têm plantões de 12 horas. Cansou, tudo bem, humano. Em vez deles me incentivarem a cesárea ou qualquer coisa, eles falaram, Kênia, agora você vai ficar com essa equipe nova, que chegou aqui, renovada, dormida, descansada. Um gás novo! Exato, e já era outra equipe que eu conhecia também, e aí saiu uma doutora que eu já não aguentava mais ver, brincadeira, mas eu já estava ali há 12 horas suando com aquela médica, de repente chegou uma cara nova e falou, vamos lá, você consegue, entendeu? Quando a outra já estava assim, ai, vamos lá, você consegue. Não com má vontade, por cansaço humano, que é totalmente compreensível. Normal. E aí chegou uma equipe nova assim, ó, com gás, e fez toda a diferença para fazer a Olivia nascer. E com a doula, talvez aconteça isso também. Eu não sei a equipe como que funciona o revezamento desse coletivo. Se a doula que chegar para você vai ficar o trabalho de parto todo, ou eles também revezarão. Mas se revezarem, não acho isso ruim, tá? Antes eu tinha isso como nossa, mas que estranho, porque vai sair uma equipe, que eu tô aqui, acostumada, vai entrar outra. Para mim, foi encantador isso, essa descoberta. Quanto faz bem entrar uma equipe nova e cheia de gás e renovada. Então, talvez com a doula seja uma ideia muito legal também, que pode fazer bastante sentido. Muito interessante. Obrigada pela dica. Falei demais. Não, é sempre... Ó, suas lives... Nossas lives são sempre... Sucesso! Show! Então, vamos
lá, pro pessoal que entrou agora, quem tá aparecendo agora, só uma... Recapitulando. A Kênia, a gente convidei ela para falar sobre doula, o que é, como funciona, enfim, todas as questões. Ela fez aqui um resumo do seu, testemunho, um testemunho, né, da sua experiência. Eu achei muito bacana, acho que é uma profissional que precisa ser valorizada, inclusive as pessoas que trabalham no SUS, né, e que lutam pelo SUS precisam lutar também por isso, né, porque a gente fala de humanizado, e o papel da doula é mais que o papel da doula, eu acho que só do acompanhante que tá ali, né, torcendo por você também. Tá? Vou deixar. Muito bom. Tá? Eu tô vendo que tem um pessoal entrando agora. E só, né, te interrompendo, desculpa, eu sou campeã de fazer isso. Já nem vou mais pedir desculpa, que eu já estava interrompendo. Eu já tô acostumada. Eu tô ligada. Mas enfim, eu tô vendo bastante gente entrando agora. E, gente, eu contei muita coisa aqui da minha experiência com doula. E a Tatá trouxe muita informação também. E como eu acho que, né, não tem nem como a gente repetir tudo isso, mas foram muitas coisas, foi muito importante, tinha muita coisa interessante, muita dica boa, assim, acho que foi bem construtivo e instrutivo, né? Então, eu peço ao vivo, já para não ter nem desculpa mesmo, deixa essa live salva, porque eu acho que pode ser de grande valia mesmo para todo esse pessoal que tá entrando agora e perdeu essas dicas do começo, tá? Pode ter certeza, eu vou deixar assim. Já de antemão, quero agradecer novamente sua participação. Tô aguardando aquele cafezinho. Toda vez que eu vejo você... Gente, eu e a Kênia moramos super perto uma da outra, vocês não têm noção. Então, toda vez que eu vejo você na padaria, eu falo, olha... E nem me chamou. Deixa ela. Lançado o desafio ao vivo. A gente tem até quinta-feira que vem pra tomar um café juntas. Marcado. Fechou. Desafio. Eu te desafio, você me desafia e esse café vai sair, gente. Fechado. Agradeço. Eu acho que assim, uma profissional muito importante. Você deu dicas e a experiência muito importante, principalmente um trabalho de parto longuíssimo, porque foi, meu. Né? Não foi algo assim que a gente pode falar, nossa, é aquela que já... Cuspiu, 8 horas. Nasceu. 37 horas ali, ó. Ali, ó, na sofrência, entendeu? Carol, você é show, aguentou tudo isso. Carol, parabéns. Te admiro. Carol, palmas. Mas eu acho que é isso, né? Agradeço mais uma vez. Gente, sigam a Kênia, @Keaguiar, né? Só K-E Aguiar, tudo junto, tá? E sigam o Mundo de Mãe, _Mundo de Mãe. A gente está sempre fazendo essas lives, está sempre em interação. E eu acho que isso é muito importante. Obrigada pela participação de vocês. Quer deixar um beijo, um abraço, uma palavra? Um beijo, agradecer a todo mundo que está aí assistindo com a gente. Se tiver qualquer dúvida, gente, precisarem de algum auxílio, indicação dos profissionais, podem me perguntar lá no meu Instagram, não tem problema nenhum. Faço questão, até para Tatá, se quiser alguma coisa que eu fale, né, escreva, envie. Fico à disposição sempre, é um prazer ajudar. Eu gostaria de ter tido todo esse apoio pré-parto. Desculpa por isso, né? Acho que ela também quer mandar um beijo. Mas, enfim, fico mesmo à disposição. Podem me procurar no meu Instagram, que vai ser um prazer. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E é isso, até a próxima live, então. Até, um beijão, boa noite, Oli. Boa noite, uma filha. Boa noite de sono para vocês, hein? Tchau. Beijo, gente. Beijo. Tchau, filha. Gente, foi isso. Obrigada pela participação de todo mundo. Sigam a Kênia, Keaguiar, @Keaguiar. Sigam o Mundo de Mãe, _Mundo de Mãe. Boa noite para vocês todas e até a próxima. Deem sugestões, comentem o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Tchau!